E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Como eu tinha prometido para vocês, né, em virtude da minha necessidade na última aula, eu vou estar liberando essa aula para vocês aqui gravada com todas as informações que seriam apresentadas em sala de aula. E aí, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocar lá no fórum, lá no Classroom. E aí, a gente pode estar discutindo, tá bom? Então, vamos lá. Essa aula é uma aula intitulada Termodinâmica e Transformações Biológicas, né? A termodinâmica é um conteúdo que vocês estudaram na física, mas aqui a gente vai trazer a termodinâmica aplicada principalmente à utilização das energias, né, pelos sistemas biológicos, né, promovendo então transformações biológicas, promovendo mecanismos de trabalhos diversos. Então vamos lá. Então, quando a gente analisa essa imagem, é possível, né, a gente ver matéria animada, que são todos os seres vivos que nós estamos vendo aqui, tanto os animais quanto vegetais, né? E também a matéria inanimada, né? Por exemplo, o solo. Então, os seres vivos eles se distinguem do solo, primeiro pela sua organização, ou melhor, eles se distinguem da sua matéria inanimada, primeiro pela sua organização, e também pela composição, né? Pelas biomoléculas que compõem os organismos vivos, né? E aí é sobre exatamente isso que a gente vai começar essa aula discutindo, né? Sobre quais são os componentes bioquímicos que compõem todos os seres vivos, né? Que nós conhecemos. Então, os seres vivos, eles são formados por uma base de biomoléculas que a gente já conhece, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios, né? Mas também de micronutrientes, que são importantes para a composição química desses organismos e também para os processos metabólicos que esses organismos eles desenvolvem, tá? Então, a gente vai explorar um pouco, brevemente, né, os componentes bioquímicos que formam todos os seres. Os seres vivos eles são formados a partir de pequenos monômeros, né, que compõem as estruturas mais complexas. Isso nos remete muito à correlação que a gente faz entre as letras do alfabeto, formando uma infinidade de palavras. Então, a composição das nossas células, né, a partir de biomoléculas, essas biomoléculas funcionais, elas são formadas a partir de monômeros menores, tá? E quais são esses monômeros, né? Então, a gente tem os carboidratos, que são utilizados tanto como fonte de energia como fonte de matéria-prima. Então, os monômeros que a gente considera dos carboidratos são esses que estão aqui apresentados, certo? Então, aqui a gente tem carboidratos pequenos, como o D-gliceraldeído com seus 3 carbonos, até carboidratos maiores, como aqui a galactose, a manose e a glicose, que tem 6 carbonos, né? Então, a gente observa uma diferença de tamanho desses monômeros, mas todos são monômeros. Esses monômeros, eles são, então, utilizados para formar moléculas maiores, né? Então, em nós, seres humanos, para formar glicogênio, por exemplo, para formar cadeias de carboidratos que estão ligados na superfície ligados a uma proteína, para formar cadeias de carboidratos que estão presentes na matriz extracelular. Tá? Então, esses monômeros eles vão se unindo, né? Desde os monômeros com 3 carbonos, com 4 carbonos, né? Com 5 carbono, que eu chamo a atenção aqui para vocês, para esse daqui, a ribose, D-ribose, que faz parte do RNA e do DNA. E aqui com 6 carbonos, glicose, manose, galactose, que é muito mais comum, inclusive, na nossa alimentação, né? Então, esses carboidratos, eles são unidos nas nossas células um a um para formar estruturas muito maiores, tá? Ou então, eles são oxidados para produzir energia, né? Então, essas ligações carbono-carbono, elas são quebradas, elas são oxidadas, resultando na liberação de energia
na liberação de energia, que é, então, utilizada pelo nosso organismo. O outro são os aminoácidos, né? Que são utilizados para a síntese das proteínas. Então, vocês devem lembrar lá do ensino médio que os aminoácidos, eles existem como monômeros, como unidades, né, que se unem e formam moléculas maiores funcionais, que são as proteínas, né? Eu disse funcionais, mas nós sabemos que existem aminoácidos que são funcionais. Existem aminoácidos que são neurotransmissores, como glutamato, glicina. Então, o aminoácido tem função. Então, nós sabemos que todas as proteínas que existem nas nossas células são produzidas a partir desses 20 aminoácidos, né? Os 20 aminoácidos são divididos nesses 5 grupos que estão aqui. Os que são apolares alifáticos, ou seja, eles não têm carga nem polo. Os que são polares, que apresentam na sua estrutura átomos que têm uma diferença de eletronegatividade, ou elementos químicos com diferença de eletronegatividade. Aqui, por exemplo, oxigênio e enxofre são os que vão gerar essa polaridade na estrutura. Temos os que são aminoácidos que têm cadeia laterais, que são aromáticos, né, que está presente o anel aromático. Temos aminoácidos carregados positivamente e temos aminoácidos carregados negativamente. Então, esses aminoácidos, eles são os monômeros que formam essas moléculas funcionais, que são, então, as nossas proteínas. Temos também os monômeros que nós conhecemos, que são os lipídios. Os lipídios, a gente tem lipídios de dois tipos. Os lipídios de armazenamento, que é um lipídio de armazenamento principalmente de energia, né? Que é na forma de triacilglicerol ou triglicerídeo. Então, o glicerol ligado a 3 ácidos graxos. E também temos lipídios estruturais, que são os lipídios de membrana. São os lipídios que formam a bicamada lipídica, né? E aí eles são divididos nessas classes, considerando primeiro essa molécula central, se é glicerol ou se é esfingosina, e também a cabeça polar, que é aquela cabeça que está exposta ao meio aquoso interno ou externo da célula, né? Então, essa cabeça polar, ela muda entre esses subtipos de lipídios de membrana. Vocês já viram um pouco disso e verão melhor também na bioquímica. E, por fim, né, nós temos os ácidos nucleicos. Então, as bases nitrogenadas, uracila, timina, citosina, adenina e guanina, elas são utilizadas para a síntese dos nucleotídeos juntamente com ribose no RNA e desoxirribose. Observe que a desoxirribose aqui nesse carbono não tem um oxigênio, por isso que ela é uma desoxi, e também o fosfato. E aí, então, a gente consegue agora visualizar, né, quem são esses componentes, né, estruturais que formam os organismos vivos como um todo, né? Mas quais são as características que essas biomoléculas atribuem aos seres vivos que não estão presentes na matéria inanimada, né? É preciso a gente se perguntar, porque os monômeros que nós acabamos de ver, eles são formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Todos esses elementos químicos, eles estão presentes também na matéria inanimada, no solo, na pedra e etc. Mas ele não está presente, e eles também estão presentes nos seres vivos. Mas por que, ou de que forma eles estão presentes nos seres vivos, que possibilita, então, que haja vida, né? Então, a gente viu que nos seres vivos, esses átomos, eles se organizam para formar essas 4 moléculas que eu acabei de mostrar para vocês: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, né? E é a presença ou a disponibilidade dessas biomoléculas que gera, então, a vida, né? Então, quais são as características que vão distinguir os seres vivos da matéria inanimada? Então, os seres vivos, eles são dotados de propriedades padrão que os distinguem de matéria inanimada, né? Que são as seguintes. Todo ser vivo, molecularmente e estruturalmente, ele apresenta um alto grau de complexidade química e organização microscópica. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer aqui?
Todas as células do sangue de uma pessoa, elas são idênticas, tanto na sua estrutura morfológica, quando eu olho no microscópio, quanto na sequência de aminoácidos das proteínas que estão presentes dentro daquela célula. E também na forma que essas proteínas se organizam, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, células que são marcadas com anticorpos específicos para componentes do citoesqueleto. E aí a gente observa o rearranjo das proteínas do citoesqueleto, né? Que resultam na morfologia da célula. Então, a sequência de aminoácido vai gerar uma estrutura proteica e essa estrutura proteica vai, então, gerar a morfologia de uma célula. Então, esse padrão de organização microscópica, ele não existe na matéria inanimada, embora lá existam os componentes dos aminoácidos, né? Que é carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre e nitrogênio. Também está presente no solo, mas não está estruturado na forma de um aminoácido. E os aminoácidos não estão estruturados na forma de uma proteína. Então, no organismo vivo, todas as albuminas de uma pessoa ela tem a mesma sequência de aminoácidos e ela tem a mesma estrutura física, né? Por isso que ela vai, então, exercer a mesma função, tá? Ou as mesmas funções. Então, o organismo vivo ele tem um alto padrão de complexidade química e de organização microscópica. Uma outra característica que é específica dos organismos vivos, todos, é a presença de um sistema de extração, de transformação e uso de energia do ambiente. Esse sistema é pré-requisito básico para que a gente separe um organismo vivo de um organismo não vivo. Todo organismo vivo consegue explorar o meio e tirar dele energia e matéria-prima para a sua subsistência. Uma outra característica dos organismos vivos, desde uma bactéria até o ser humano, a gente tem uma autorreplicação, uma automontagem precisa. A menos que aconteça alguma mutação gênica que resulte na função e estrutura de uma proteína comprometida, a gente tem a tendência de repetir essa característica, primeiro de se autorreplicar, né? E também de montagem precisa do novo organismo, né? Então, quando a gente gera uma criança, os exames de imagem ficam conferindo se essa montagem continua precisa, né? Então, gerar uma vida é uma autorreplicação e essa montagem específica, né, precisa não só do macro, mas do micro, né? Então, todo macro, tudo que a gente vê macroscopicamente é porque microscopicamente tem uma repercussão e molecularmente também, né? Então, existe esse padrão. Todo organismo vivo ele é capaz de sensoriar e responder às alterações do meio todo, né? Isso é uma característica desde uma bactéria até um ser humano. Quando a bactéria está sendo cultivada e a quantidade de nutriente diminui naquele meio, ela para de se dividir. Então, ela é sensível, ela sensoria a disponibilidade de nutrientes no ambiente, né? Quando o ser humano está exposto a um ambiente frio, quente, ele vai suar para resfriar o organismo. O oposto é quando ele está num ambiente frio, ele vai conseguir promover tremores musculares para se manter aquecido, né? Quando um indivíduo que mora em uma região de alta altitude, né? Quando ele se desloca para uma região de alta altitude, ele precisa promover a maior produção de células transportadoras de oxigênio, porque lá o ar é rarefeito. E aí, mais células transportadoras de oxigênio vai dar a ele uma maior entrega de oxigênio nos tecidos. Então, são características mínimas que os sistemas conseguem, que os organismos vivos conseguem desenvolver para se manter vivo, né, e ativo no meio, né, responsivo. E desde uma bactéria até um organismo complexo, existem componentes que assumem funções definidas dentro daquele organismo, né? Então, numa bactéria, por exemplo, a gente vai observar a presença de
carboidrato na membrana da célula, que tem uma função. A presença de ribossomos para a produção de proteínas, né? Um genoma que pode ser, então, transcrito. Assim acontece conosco, né? Nós somos um organismo superior, multicelular, né? Formados por órgãos com funções diferentes, e esses órgãos eles se conectam, né? E essas funções elas são reguladas entre si. Então, aqui, por exemplo, a gente coloca o mecanismo de controle do metabolismo, né? Então, quando a gente se alimenta, glicose e aminoácidos são então absorvidos para o fígado, né? E aí o aumento de glicose sanguínea faz com que o pâncreas libere insulina. E aí esses nutrientes no fígado podem ser aminoácidos para a produção de proteínas, glicose pode ser armazenado na forma de glicogênio, que é uma reserva de glicose hepática, né? Ela também pode ser utilizada no cérebro como fonte de energia. Ela pode ser convertida em gordura e ser armazenada no tecido adiposo. Ela pode ser também transferida para o músculo, para que esse músculo consiga obter energia a partir dela, né? Então, observem no eritrócito, que é a célula vermelha do sangue, para manter as atividades daquela célula. Então, a gente observa uma interconexão. Aqui, os ácidos graxos, pelo sistema linfático, vai para o tecido muscular, ele também vai para o tecido adiposo. Observe a conexão: pâncreas, fígado, cérebro, tecido adiposo, tecido muscular, células sanguíneas, né? Então, cada local desse exerce funções específicas, né? O músculo para contração muscular, para movimento. As células sanguíneas para transporte de oxigênio. O pâncreas para produzir hormônio. O tecido adiposo para armazenar uma reserva de energia. O cérebro para todas as funções vitais reguladas pelo sistema nervoso. Então, todo organismo vivo ele tem esses departamentos, né, entre aspas, onde cada um exerce sua função e de forma integrada o organismo se mantém ativo. Então, todas essas funções que eu coloquei para vocês agora, elas acontecem graças a essa capacidade que a célula tem de produzir organelas e estruturas dentro delas a partir daqueles monômeros que eu citei no início para vocês, né? Então, a partir das bases nitrogenadas, da ribose, do fosfato, a partir de aminoácidos, a partir de açúcares simples, é possível, então formar estruturas complexas e funcionais, né? Então, aqueles monômeros, embora sejam aparentemente estruturas bem simples, de maneira espetacular, aqueles monômeros se organizam nos nossos tecidos, né? E formam moléculas complexas que vão então dar origem às células. Então, é de suma importância a gente compreender isso, que a vida acontece a partir de substrato muito simples, que são esses monômeros. Esses monômeros são, então, matéria-prima, né? Para que ocorra a ligação entre os monômeros e a formação de estruturas complexas, o organismo ele vai exigir do meio energia. Por isso que a gente volta a falar de termodinâmica, né? Então, eu fiz essa introdução para vocês entenderem onde que a energia entra para a manutenção da vida. A construção de biomoléculas complexas e funcionais requer do organismo matéria-prima, ou melhor, requer do meio, né, matéria-prima para o organismo e também energia. A energia é essencial para os processos associados aos seres vivos. As células precisam de energia para importar essa matéria-prima e sintetizar novas moléculas, bem como para reparar e reciclar células velhas, né? Tecido que esteja envelhecido. Que na verdade não é tecido ou célula velha, é biomolécula velha, né? Ela envelhece. E aí então a gente tem que fazer
a substituição. Se vai substituir, tem que ter matéria-prima disponível. Observem essa imagem, né? Essa imagem, ela é uma imagem que demonstra uma cidade em ruína. Sem energia para o crescimento, para o reparo, para a manutenção, as nossas células são como essa cidade fantasma, né? Cheias de edifícios que vão lentamente se transformando em ruínas. Tá? Esse processo de obtenção de matéria-prima e obtenção de substrato energético do meio, que a gente não obtém energia diretamente, a gente obtém substrato energético, que é na nossa alimentação. Carboidratos, lipídios, proteínas. Né? Essa obtenção de substrato energético demanda do nosso organismo um trabalho para converter ele em energia. Ao longo dos anos, essa maquinaria oxidativa ela vai envelhecendo. E aí, então, a nossa capacidade de obter energia do meio, ela vai ficando ineficiente. Seja pelo próprio processo de digestão e absorção no trato gastrointestinal, seja pelo próprio metabolismo das nossas células. Vocês já ouviram falar que quem vai envelhecendo vai diminuindo o metabolismo, por isso que vai armazenando mais, tem mais tendência de ganhar depósitos, né? Depósitos de gordura, por exemplo. Tá? Então, a tendência é que, infelizmente, embora a gente lute, né, para manter nossos tecidos funcionantes, a gente sabe que com o tempo a gente vai evoluindo para esse cenário, né? Infelizmente. Mas é o nosso intervalo de tempo. Então, é de suma importância ter energia disponível. Então, os animais, como eu já coloquei, eles extraem energia de biomoléculas, né? Que são desses substratos que a gente obtém a partir da alimentação, através de um processo que a gente chama de respiração celular, que é mitocondrial. Não necessariamente toda a obtenção de energia requer mitocôndria, mas as mitocôndrias conseguem extrair energia com muito mais competência do que algumas vias que acontecem só no citoplasma da célula, certo? Nessas vias, a gente observa que nessa via de produção de energia na mitocôndria é necessário ter o oxigênio. Que é o oxigênio que a gente respira? É o oxigênio da inspiração. Por que a gente inspira, afinal de contas, né? Qual é a função dessa troca de gases com o meio ambiente? A inspiração, que é a obtenção de oxigênio, é exatamente para que a gente consiga extrair energia de substratos, certo? Então, a gente precisa de oxigênio do meio, a gente consome oxigênio, e nessa via de produção de energia, a gente produz CO2 e água. A água é utilizada pela própria célula. E o CO2, ele é tóxico. Ele é um dejeto do metabolismo celular, então ele precisa ser excretado. E é exatamente o que a gente troca pelo oxigênio nos pulmões. A gente inspira oxigênio, que vai para a mitocôndria, e expira CO2, que foi produzido também na mitocôndria, tá? Então, aqui a gente tem a representação gráfica dessa via, que vocês vão estudar com bastante atenção na bioquímica, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a via de obtenção a partir da molécula de glicose. Observe que isso aqui é citosol da célula, tá? Então, a glicose que chega nas nossas células a partir da alimentação, ela é convertida a um substrato chamado piruvato. A glicose ela tem 6 carbonos, o piruvato tem 3, então a partir de uma glicose eu produzo 2 piruvatos. E essa via aqui, ela é uma via que acontece em 10 reações, chamado via glicolítica ou glicólise, certo? Nessa via a gente tem consumo de ATP e tem também produção de ATP. Nessa via, o saldo positivo de ATP é apenas de 2 moléculas de ATP. O piruvato, por sua vez, entra na mitocôndria, é convertido em acetil-CoA. Vocês vão estudar isso, tá? Eu estou só trazendo a abordagem energética da célula. E o acetil, ele então entra no famoso ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, certo? Esse ciclo de Krebs ele é muito importante, porque é nele que a gente tem a oxidação dos carbonos da glicose, né? Então, aqui vai entrar cada piruvato convertido a acetil,
Então, vai entrar no ciclo um CO2 vai sair aqui na conversão do piruvato a acetil. São 3 carbonos. Um sai aqui e 2 saem no ciclo, tá? Produzindo, então, os 3 carbonos. Eles saem todos na forma de CO2. Então, as ligações carbono-carbono são quebradas, liberando então, o CO2, que vai sair da mitocôndria e vai ser expirado nos pulmões, tá? Nesse ciclo, a gente tem produção de ATP e tem também a produção de umas moléculas que eu vou falar mais na frente para vocês, mas elas já estão aqui por aqui, ó, chamada coenzimas. As coenzimas são moléculas que as nossas células produzem a partir das vitaminas, tá? Aqui está representado NAD, que é nicotinamida adenina dinucleotídeo. Eu vou mostrar para vocês a estrutura dela logo em seguida. E esse NAD, o NAD do citoplasma, ele pode entrar para a mitocôndria, ele pode ser utilizado na própria mitocôndria, no próprio citosol. Mas aqui no ciclo, a gente tem a produção de 3 NAD, e um que já foi produzido aqui tem 4 NAD, e um FAD, que é flavina adenina dinucleotídeo. NAD e FAD nada mais são do que carreadores de elétrons de alta energia. De onde vieram esses elétrons de alta energia? Das quebras de carbono e carbono. Lembra que a glicose tem 6 carbonos, eles são convertidos a piruvato, então ficam 3 carbonos. Quando quebra carbono-carbono, a energia liberada pela quebra da ligação carbono-carbono é transferida para NAD e para FAD, tá? NAD e FAD, por sua vez, é então direcionado para um sistema de transporte de elétrons. É esse que está aqui, formados por esses complexos aqui, ó. E aí, então, os elétrons de alta energia, eles são transportados por esse complexo, por isso que o nome é sistema de transporte de elétrons ou cadeia transportadora de elétrons. E o transporte de elétrons aqui, ó, na membrana interna da mitocôndria, que é a matriz mitocondrial, membrana interna, membrana externa e aqui o espaço intermembrana, né? Então, quando os elétrons são transportados entre essas proteínas, tá? Ocorre automaticamente o bombeamento de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, o que gera um gradiente eletroquímico que a gente viu na aula passada, deixando esse lado da membrana aqui mais positivo do que esse. Isso gera a força eletromotriz, que também a gente viu, que vai jogar de volta, que tende a puxar de volta esse hidrogênio para a matriz mitocondrial. Esse hidrogênio ele passa por essa proteína aqui, chamada ATP sintase. O retorno do hidrogênio para dentro da matriz mitocondrial produz então ATP, que é o ATP da energia. É o ATP da bomba sódio-potássio ATPase. Lembra que eu disse a vocês que 70% do ATP que a gente produz nas nossas células é utilizado para manter o gradiente eletroquímico da célula, através da bomba de sódio-potássio, né? Então, é desse ATP que eu estava falando, tá? A gente vai explorar mais características dessa molécula e tudo. Então, a adenosina trifosfato, quem é essa molécula? Qual o seu valor para as reações químicas nos sistemas biológicos? Então, a adenosina trifosfato, também conhecido como ATP, é formado por uma base nitrogenada, um açúcar, ligada a esses 3 fosfatos, né? Que a gente chama de fosfato alfa, fosfato beta, fosfato gama. Esses fosfatos, eles são ligados por uma ligação que a gente chama de ligação fosfodiéster. E é uma ligação de alta energia, tá? A ligação entre o fosfato beta e gama, ele tem uma energia considerável, 7 quilocalorias, enquanto que essa ligação alfa-beta tem um valor ainda maior de energia, tá? Então, nas reações em que a gente utiliza ATP, na verdade, a gente vai promover a quebra desse ATP. Primeiro, as reações que envolvem ATP acontecem sempre na presença de enzimas, tá? As enzimas que elas utilizam ATP são as hexoquinases. Isso quer dizer que não basta ter um substrato ou um reagente mais o ATP
que isso vai gerar um produto. Não vai. Quem vai fazer o uso da energia do ATP é a enzima que vai favorecer esse processo, certo? Ela vai promover a hidrólise desse ATP e a utilização dessa energia transferindo para o produto da reação. Então, essa molécula de ATP, ela é o mais importante carreador dos sistemas biológicos. O mais importante, indiscutivelmente, certo? No entanto, ele é importante porque ele participa de muitos mecanismos de reação biológica, mas o armazenamento dele é limitado, né? A gente não conseguiria armazenar a quantidade de ATP que as nossas células precisam. Só para vocês terem noção, um adulto em repouso consome 40 kg de ATP por dia. Então, dessa forma, como a gente não consegue armazenar ATP suficiente, a gente, na verdade, armazena nutrientes. A gente armazena substratos precursores, que é o quê? Proteína, né, que são armazenadas nos músculos, glicose armazenada em glicogênio no fígado, principalmente, e também no músculo, obviamente, e também gordura, na forma de triglicerídeo no tecido adiposo. Então, a gente guarda as biomoléculas e à medida que vai ter necessidade de ATP para manter as atividades do nosso organismo, a gente vai buscar na reserva. Quando a gente pratica atividade física, a gente consome muito ATP no processo de contração muscular. Logo, o organismo precisa buscar na reserva. Por isso que a prática de exercício físico culmina com o emagrecimento, com a quebra de substratos energéticos, certo? As vias metabólicas oxidativas aeróbicas, ou seja, as vias de quebra de nutrientes que são aeróbicas na presença de oxigênio, ou seja, que vai até a mitocôndria, produz mais ATP que as vias anaeróbicas sem oxigênio, como a gente viu anteriormente, né? A gente viu que a via que acontece no citoplasma da célula, ela é uma via que produz apenas 2 ATP, né? A partir de uma glicose. Se ela segue para a mitocôndria e para aquele sistema de transporte de elétrons, ela pode produzir até 32 ATPs, né? A produção de ATP ela acontece exatamente com a disponibilidade de ADP, que é a adenosina difosfato, ligado por uma ligação de alta energia a um fosfato inorgânico, formando então a molécula de ATP, certo? Então, a energia proveniente das ligações químicas oxidadas durante o catabolismo dos nutrientes é utilizado para produzir esta ligação de alta energia. Essa ligação de alta energia ela pode acontecer diretamente nas reações, como eu disse a vocês, dentro do ciclo produz ATP. Então, é na conversão de um substrato a um produto que produz ATP, certo? Isso acontece em algumas situações, mas isso não é comum. Comum mesmo é aquele sistema de transporte de elétrons dentro da mitocôndria que culmina com a produção de ATP, tá? Aquela enzima que eu mostrei para vocês, que produz ATP, a ATP sintase, ela é um sistema, né, que faz o transporte de prótons acoplado à produção de ATP. Então, o retorno dos prótons para dentro da matriz gera um giro na proteína, né? Então, é a energia mecânica. Ela converte a energia mecânica em energia química, né? Formando, então, as moléculas de ATP. Isso aí vocês vão ver com muito mais detalhe em bioquímica, porque é conteúdo da disciplina de bioquímica também. Lá vocês vão lembrar o que eu estou falando hoje. Como é que o ATP é produzido, qual a importância dele, tá? Então, nas reações que utilizam ATP, como eu pontuei anteriormente, é, na verdade, utilizada a energia da ligação fosfodiéster, né? Que é essa ligação entre os fosfatos que fazem parte da molécula. Essa quebra de ligação, ela acontece através de hidrólise, tá? Aqui a gente tem uma molécula de água, mas pode ser um álcool, por exemplo, que vai fazer um ataque. Esse ataque é um ataque nucleofílico. Por quê? Vamos pensar na estrutura primeiro desse fosfato aqui, né? Que é ele que vai sofrer o ataque. O fosfato ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, a nuvem eletrônica ela vai estar mais próxima dos oxigênios, né? Fazendo com que a gente tenha a produção de uma carga
positiva, negativa junto aos oxigênios e positiva junto ao fosfato. Né? Da mesma forma acontece com a molécula da água. A gente tem um polo negativo junto ao oxigênio e polos positivos junto ao hidrogênio. Né? Então, aqui eu tenho um polo negativo. Se eu tenho um polo negativo aqui, então eu vou fazer um ataque nucleofílico. Nesse ataque nucleofílico, ocorre, então, a quebra dessa ligação e esse elétron, ele vai ser devolvido para o oxigênio, formando aqui uma dupla, né? Na verdade, não forma dupla, por quê? Porque, como vocês podem observar, quando ocorre a quebra aqui, uma hidroxila da água fica com o fosfato que saiu. Tá vendo aqui? Fosfato com a hidroxila. E o que fica lá no ADP remanescente, que é esse daqui agora, é o hidrogênio, né? Estabelecendo essa ligação, compartilhando esse elétron com esse oxigênio que teve a ligação quebrada. Ok? Observem também que em seguida ocorre a estabilização desse fosfato, tá? Observe que tem a estabilização dele por meio de ressonância, né? Então a dupla ligação ela fica circulando entre esses oxigênios, liberando inclusive o H+ para o meio, né? Então esse oxigênio aqui ele é transferido para o meio. Da mesma forma o ADP. O ADP também se estabiliza, liberando o hidrogênio para o meio. Né? Então, na verdade, um ATP mais água, vai resultar em ADP mais o pirofosfato, ou melhor, o grupo fosforila, tá? Mais o H+ que vai ser liberado no meio, tá? Essa reação é uma reação que vai liberar energia, né? Por isso que está representada aqui como um ΔG negativo. E aí a gente vai entender essas características também que são da termodinâmica. Toda vez que vocês verem ΔG negativo, é porque houve liberação de energia. Isso quer dizer que o produto da reação ele tem menos energia do que o substrato. Obviamente que a molécula de ATP tem mais energia armazenada do que a molécula de ADP. Né? Então, a gente vai compreender melhor isso. Então, nas reações que tem hidrólise de ATP, a gente pode encontrar ela dessa forma, escrita como uma reação de uma etapa. Né? Então, aqui, por exemplo, a conversão de glutamato a glutamina, demonstrando a entrada de um grupamento amino e a quebra de um ATP. Tá? Então, ela pode ser representada de forma direta. Mas, na verdade, a reação, de fato, ela acontece em duas etapas. Primeiro, a gente tem a hidrólise do ATP e a ligação do fosfato ao glutamato, né? Formando aqui agora uma ligação de alta energia. Essa ligação de alta energia favorece, assim como a quebra da ligação do ATP, né, convertendo ele a ADP, favorece agora a entrada do grupamento amino, convertendo um aminoácido em outro, né, o glutamato, que é um aminoácido carregado negativamente, na glutamina, que é um aminoácido carregado positivamente. Então, todas as reações que têm hidrólise de ATP, vocês entendam que os reagentes têm menos produtos do que o produto tem menos energia do que o reagente, porque teve liberação de energia. Então, além de armazenar energia na forma de ATP, outra maneira da célula capturar energia a partir das reações químicas é na forma de elétrons de alta energia, que podem ser conduzidos ou armazenados pelo NAD, FAD e o NADP. Esses elétrons são aqueles que eu coloquei para vocês, que são transportados para a cadeia transportadora de elétrons e são então utilizados para a síntese de ATP. Né? Então, esses nucleotídeos eles capturam a energia dos elétrons dos seus átomos de hidrogênio. Então, aqui mais uma vez, a gente tem um ciclo de Krebs, que é essa via integradora do metabolismo, né? Carboidratos, lipídios e proteínas se direcionam para essa via comum, né? Então, ácidos graxos e glicose, eles entram no ciclo porque eles são convertidos a essas unidades acila, que é o acetil-CoA, e as proteínas, elas são quebradas em aminoácidos, e os aminoácidos são, então, convertidos a intermediários do ciclo, como citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato. Então, eles são convertidos a esses intermediários, né? Alimentando o ciclo,
produzindo ATP, mas produzindo também NAD e também FAD. NAD e FAD, NAD aqui, FAD aqui, eles são, então, reduzidos, né? Como eu mostrei lá no ciclo de Krebs, o NAD oxidado é, então, reduzido. E os elétrons de alta energia são transferidos para esse sistema proteico que eu já tinha mostrado anteriormente para vocês. Né? Como já tinha colocado, à medida que os elétrons são transportados por essa cadeia de proteína, né? Por isso que o conteúdo, esse tópico chama-se cadeia transportadora de elétrons. À medida que os elétrons são transportados, os prótons são então bombeados para o espaço intermembrana, resultando então numa maior quantidade de hidrogênios aqui, gerando essa força eletromotriz que tende a voltar para a matriz mitocondrial por essa proteína aqui, que é a ATP sintase. O retorno dos prótons para cá resulta em um giro dessa subunidade da proteína, que é uma energia mecânica transferida para essa outra subunidade, que é então convertida em energia química, né? E é exatamente a energia que une a ADP a fosfato inorgânico, produzindo o ATP. Bem, e aqui é para mostrar para vocês a estrutura desse NAD e desse FAD, né? Então, aqui vocês têm a adenina, uma ribose, tá? Aqui os fosfato, mais uma ribose. E aqui, ó, essa estrutura na qual vai ter a captação do hidrogênio com o seu elétron, tá? Então, os dois hidrogênios e os dois elétrons são, então, transferidos, tornando, então, ele um NAD reduzido, tá? E aqui, só para mostrar para vocês, no NADPH, nessa hidroxila aqui, ela é esterificada com grupamento fosfato, por isso que é NADP. Esse fosfato, ele vai estar exatamente aqui no lugar dessa hidroxila, mas o restante da estrutura é todo igual, tá? E é essa região aqui que recebe o hidrogênio com seu elétron, certo? Então, ela recebe um hidrogênio com seu elétron e libera para o meio e recebe mais um. Por isso que a gente diz que é NADH mais H+, tá? Então, aqui ela está na sua forma reduzida. Ela vai para a cadeia transportadora de elétrons e esse elétron é transportado naquelas proteínas para gerar, então, o diferencial eletroquímico e a força motriz para o retorno do hidrogênio e a consequente produção de ATP. E aqui é o FAD, aqui é FAD, flavina adenina dinucleotídeo e flavina mononucleotídeo, tá? FAD tem os dois nucleotídeos e o FMN só tem essa parte aqui. Então, ela consegue receber na sua estrutura 2 elétrons e 2 hidrogênios. Um vai para cá e o outro vem para cá, formando então FAD reduzido. Aqui você tem FAD oxidado e aqui você tem FAD reduzido. Esses elétrons também são transportados para o espaço intermembrana. Para a matriz mitocondrial para fazer aquele transporte. Então, essa energia, né, que nós obtemos a partir da produção de ATP, né, seja em reações diretas que produz ATP, seja através de NAD e FAD, que resultará na produção de ATP, embora NAD e FAD pode ser utilizado em reações de oxidorredução, em outras vias metabólicas, mas o destino deles é realmente a produção de ATP. Essa energia ela é utilizada para a geração de trabalho, para a realização de trabalho no nosso organismo. O primeiro tipo de trabalho que nós realizamos é o trabalho químico, que está relacionado ao processo de quebra e de síntese de ligações químicas, né? Seja para quebrar uma biomolécula complexa, seja para sintetizar uma biomolécula complexa, né? Então, a gente quebra ligações quando vai converter proteína a aminoácidos e a gente faz ligações quando vai converter aminoácidos a proteínas, certo? Quando a gente vai produzir moléculas complexas ou macromoléculas, nós dizemos que ativamos vias anabólicas, onde a gente utiliza precursores, né, os monômeros,
para formar moléculas complexas, né? Aminoácidos para formar proteína, açúcares para formar polissacarídeos, né? Como o glicogênio, por exemplo, ácidos graxos para formar lipídios diversos, bases nitrogenadas para formar nucleotídeos. Nas vias de síntese anabólica, né, a gente consome ATP. Então, ATP, NAD, NADPH e FAD são então consumidos, resultando em ATP mais fosfato, ADP mais fosfato, NAD, NADPH e FAD oxidados. Né? Eles estão reduzidos e são então oxidados. No entanto, quando a gente vai quebrar essas macromoléculas, por exemplo, no estado de jejum, você quebra glicogênio para liberar monômeros de glicose. Você vai quebrar lipídios que estão armazenados para produzir ácidos, para liberar ácidos graxos. Você vai quebrar proteína para liberar aminoácidos. Nessas vias de quebra, a gente diz que é um processo catabólico, de catabolismo. No catabolismo, como a gente tem quebra de ligações químicas, a energia presente nessas ligações são utilizadas, então, para a produção de ATP e reduzir essas coenzimas, né? NAD, NADPH e FADH2. Então, as vias anabólicas consomem energia, as vias catabólicas produzem energia, tá? Que no catabolismo dele vai resultar, então, na liberação de CO2, de água e de grupamentos aminos, que serão, então, convertidos a ureia e liberado e eliminado, né, excretados no rim, tá? Então, esse trabalho químico está relacionado a esses processos de síntese e de quebra. Um outro que nós realizamos a partir da utilização e demanda a utilização de energia é o trabalho de transporte, né? Como, por exemplo, o transporte de íons através da membrana celular, que gera um gradiente de concentração, que é essencial, que a gente viu, né, para manter a célula em condição de repouso, e em outras células estáveis para oscilar entre condições de repouso e mecanismos de potencial de ação. Essas vias aqui também consomem ATP. Aqui é a famosa bomba de sódio e potássio ATPase. Observe que a hidrólise de ATP é quem leva à liberação de sódio para fora da célula e a entrada, então, dos 2-potássio. Então, requer energia para que isso aconteça. Então, é uma outra forma da gente gastar energia e, como eu já pontuei anteriormente, 70% da energia investida está presente. Então, nossa energia produzida é utilizada por essas bombas de sódio e potássio ATPase, tá? E também é um trabalho mecânico, né? A nível celular, o movimento de organelas, mudança de formato de células, o movimento de proteínas motoras requer energia, né? Que macroscopicamente vai gerar alterações de estruturas, né? Seja a estrutura de uma célula, a posição de uma organela, o processo de contração muscular. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a contração da musculatura esquelética, né? Onde a gente vê a necessidade da hidrólise de uma molécula de ATP para a cabeça da miosina fazer esse movimento em direção à actina. E aí, então, ela se liga à actina e puxa a actina, né? Então, elas deslizam sobre si, fazendo com que o músculo diminua de tamanho, né? Esse deslizamento é o processo de contração muscular propriamente dita, tá? E aí precisa também de ATP. Então, nos sistemas biológicos, a energia armazenada nas ligações químicas, assim como todo tipo de energia, tem em comum a capacidade de se apresentar de duas formas, tá? Seja nos sistemas biológicos ou em qualquer outro sistema, a energia vai estar presente em duas formas. A energia cinética, que é a energia em movimento, é a energia em uso, né? A gente já viu isso no início da nossa disciplina, né? Então, a energia cinética é o uso da energia propriamente dita, é a queima da energia. Então, a gente tem uma reserva de energia na forma de ATP e ela está sendo consumida, tá? A energia potencial, que é a energia armazenada. Então, a gente tem uma energia armazenada e aí, então, a gente vai gerar essa energia armazenada, ela vai ser, então, utilizada para o movimento, né? Para o seu consumo, né? Então,
Um exemplo é a energia armazenada no diferencial de gradiente de concentração eletroquímica, por exemplo. Então, aqui, quando ocorre o bombeamento de prótons, a gente tem uma reserva de energia aqui. O retorno dela vai gerar, então, esse ATP que vai ser utilizada, né? Que é a própria energia cinética, tá? Assim como a energia que está armazenada nas ligações químicas dos combustíveis que nós estamos armazenando, né? Então, o tecido adiposo é, na verdade, uma energia potencial que está lá armazenada e que pode ser, então, consumida, tá? Lembra aqueles conceitos que a gente viu de energia cinética e potencial? É totalmente aplicável aos biológicos, tá? Então, aqui a gente traz mais uma vez uma representação física, né, de energia cinética e de energia potencial. Aqui a gente emprega uma energia para colocar essa bola aqui em cima, né, em equilíbrio. Então, durante o movimento, né, de empurrar essa bola, a gente está consumindo energia. Então, se é energia em movimento, é energia cinética. A bola situada no topo da rampa é a nossa energia cinética. É a nossa reserva de ATP, tá? Uma forma da gente reservar ATP também nos músculos é na forma de fosfocreatina. Por isso que a gente consome creatina exógena, né? Tem aquelas reposição de aqueles, sei lá, substratos, né? Que são utilizados principalmente por quem consome, por quem pratica atividade física. Então, a energia potencial, ela tá aqui, tá? A volta dessa bola para cá é a energia cinética, mais uma vez, é a energia em movimento. Nos sistemas biológicos, a gente vê isso em várias situações. Por exemplo, quando a gente come, a gente guarda glicose na forma de monômeros, que é o glicogênio no músculo e no fígado. Para fazer glicogênio, a gente gasta energia, tá? Esse glicogênio está lá guardado. No jejum, a gente vai ter quebra de glicogênio à glicose. A quebra de glicogênio à glicose vai liberar essa molécula, que é uma molécula que pode ser oxidada, né? E aí, então, essa molécula vai sofrer várias oxidações e vai gerar, então, várias moléculas de ATP. E o que a termodinâmica tem a ver com tudo isso, né? Então, a termodinâmica ela é o estudo do uso da energia. E, independentemente de onde a termodinâmica esteja aplicada, existem duas regras básicas que governam a transferência de energia em sistemas biológicos e no universo como um todo, que são as leis da termodinâmica, né? A primeira e a segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela está relacionada à conservação de energia. Então, todo sistema fechado, como o universo, ele é um sistema em que a energia ela é conservada. Essa energia ela pode ser apenas transformada, ela pode apenas migrar de lugar, mas é uma energia que vai ser mantida no universo, porque ele é um sistema fechado. Nada sai e nada entra, né? A energia apenas é convertida. Então, ela pode ser utilizada em situações diferentes, tá? O organismo, ele é um sistema aberto. E, como tal, ele troca energia e matéria com o meio externo. Então, nós somos um sistema aberto, instável, que nunca entra em equilíbrio. Né? Então, por sermos seres heterotróficos, nós dependemos da energia do meio ambiente, né? Produzido pelos seres autotróficos. A base da nossa obtenção de matéria-prima e de energia vem dos seres autotróficos. São eles quem produzem e nós nos alimentamos. Ele pode vir diretamente dos vegetais, que são os principais seres autotróficos que nos alimentam, mas outros animais que se alimentam dos vegetais e eles também podem ser consumidos por nós, né? Mas a base é, então, a partir desse combustível produzido pelos seres autotróficos, tá? E aí nós recebemos essa energia, essa matéria-prima do meio e perdemos energia e matéria-prima para o meio, né? Na forma de excretas e também na forma de calor, principalmente. Então, de qualquer forma, a energia do universo ela é constante, mas nós estamos em troca de energia.
A energia que permanece dentro de nós é a energia que nós utilizamos para realizar os trabalhos que eu acabei de mostrar para vocês. Para uma síntese de uma proteína, para um transporte de um íon, né? Então, essa energia ela é utilizada para manter as células funcionantes. Se faltar energia, nós nos tornaremos uma cidade em ruínas, como eu mostrei para vocês anteriormente. Já a segunda lei da termodinâmica, ela postula que processos espontâneos naturais vêm de um estado de ordem, não aleatório, para uma condição de aleatoriedade ou de desordem, também chamado de entropia. Então, a ordem de um sistema aberto, como ser humano, requer a entrada de energia, né? Então, a gente aprendeu desde o início que ordem é síntese. Ordem é diminuir a bagunça, tá? Então, num sistema aberto como nós, para diminuir a bagunça interna, tem que entrar energia do meio, né? Essa energia ela entra através de substratos energéticos que nós convertemos a ATP. A desordem ocorre quando o sistema aberto perde energia para o meio sem recuperá-la, né? Aumentando, então, essa desordem que a gente chama de entropia. Quando a célula tem uma diminuição de energia disponível, ela não consegue mais exercer funções básicas, né? Como manter o gradiente iônico entre o meio interno da célula e o líquido extracelular, como síntese de outras moléculas funcionais, e essa célula, obviamente, ela morre, tá? Então, esse processo que nós observamos na aula, né, nos slides iniciais, onde a gente vê a síntese de moléculas complexas funcionais a partir de monômeros, requer energia. Quando falta energia na célula, a gente não consegue mais manter essa organização. Da mesma forma que a gente não consegue ter controle hídrico. Por exemplo, que a gente observa em um paciente em fase terminal, por exemplo, é o aumento do nível de potássio. Porque a disponibilidade de energia diminui e a bomba de sódio e potássio perde atividade. Lembra que a bomba de sódio e potássio joga potássio dentro da célula e diminui no líquido extracelular. Se eu tiver uma baixa função de atividade de sódio e potássio, então a gente vai ter aumento de potássio extracelular, tá? Ou seja, no fluido quando a gente faz a dosagem no sangue. Então, a diminuição dessa entropia, dessa desordem, exige que o organismo ele extraia desse meio externo energia e também matéria-prima para se manter, principalmente a energia, porque a energia é utilizada exatamente para manter esses processos vitais e principalmente para esse controle realmente da entropia, né? Então, a energia, ela se mantém em movimento. Existe um fluxo energético entre o organismo vivo, que está aqui representado nessa imagem por um ser humano, e o ecossistema e o meio, né? Então, toda a energia, toda a matéria-prima, ela se inicia a partir da energia solar, né? Então, as plantas e alguns seres fotossintetizantes conseguem capturar essa energia luminosa e, a partir dela, utilizar ela para formar ligações de alta energia entre biomoléculas, né? Então, especificamente aqui as plantas, ela utiliza CO2 e água para formar carboidrato como glicose, né? Então, essa produção de carboidrato, ela demanda a formação de ligações químicas entre os átomos de carbono. São 6 átomos de carbono ligados, né? E ela utiliza CO2 e água como matéria-prima para fazer isso. Então, essa energia luminosa, ela acaba sendo a base de síntese de todas as energias que a gente pode imaginar, né, como fonte de nutrição, né, para o nosso organismo. Então, a partir da fotossíntese, a gente tem a produção de glicose, que é um carboidrato, mas tem também a liberação de oxigênio, né, o oxigênio que é utilizado pelo ser vivo, e no ser vivo, esse oxigênio, juntamente com a glicose, vai ser a fonte de energia para esse ser vivo. O oxigênio vai lá para a mitocôndria e o carboidrato vai ser metabolizado, tá? Eu estou falando de carboidrato especificamente porque
a glicose ela é a base da nossa nutrição, né? Então, é a partir da glicose que os seres vivos como um todo conseguem produzir todas as outras biomoléculas. Ela é a base, de fato, de tudo isso, né? Então, as células conseguem, a partir da glicose, produzir outras biomoléculas complexas que vai fazer parte da sua composição e, consequentemente, outros seres vão se alimentar, né? Então, a gente pode obter essa fonte de carboidrato se alimentando diretamente de algumas frutas, né? E plantas, né? De fonte vegetal. E também, quando a gente se alimenta de uma fonte animal, a gente tem que lembrar que aquele animal previamente se alimentou de uma fonte vegetal, né? Então, se a gente pensar a carne bovina, né? É uma fonte de nutriente animal, mas o animal obteve energia a partir do carboidrato, né? A partir dos vegetais. Então, é muito importante a gente entender que a gente tem uma dependência total do processo de fotossíntese, porque ele é de fato a base para a produção desses nutrientes. Quando a gente utiliza oxigênio e os nutrientes diversos, né, inclusive a glicose, na nossa metabolização química, a gente produz água e produz CO2. Essa água normalmente fica armazenada para a própria célula, mas a gente também elimina a água, né? E o CO2, a gente lembra que ele vai voltar. O CO2 vai ser reutilizado para a fotossíntese, assim como também a água é utilizada pelos vegetais para esse processo. A gente lembra que, como eu coloquei, a síntese de glicose é CO2 e também é água. Algumas bactérias e vegetais conseguem obter nitrogênio da atmosfera, né? Então, a gente tem um ciclo específico do nitrogênio e esse nitrogênio também é utilizado por essas plantas, né, para produzir os seus aminoácidos. E são esses aminoácidos produzidos pelos vegetais que vão fazer parte da nossa alimentação, né? Então, quando a gente se alimenta de vegetais, não tem só carboidrato, lá também tem proteínas, né? E como é que ela vai produzir proteínas? Tem que produzir aminoácido. E a única forma da gente obter nitrogênio para o nosso organismo, imagine, para produzir as bases nitrogenadas. A gente só consegue produzir base nitrogenada se tiver nitrogênio. O nitrogênio vem também daí, né? Então, existem bactérias nitrificadoras que conseguem obter o oxigênio molecular e produzir nitrato e nitrito, que vai ser utilizado pelas plantas para produzir aminoácidos, e esse aminoácido vai ser, então, disponibilizado para nós. Essa imagem, eu vou até falar dela no final, porque ela é uma imagem que demonstra o ciclo de dependência total, né, dos seres vivos, né, inclusive dessa necessidade humana, principalmente, que somos nós, dentre todas as espécies, aquela que tem uma atividade que causa mais, que mais deteriora, né, o meio ambiente, para que a gente entenda que a gente precisa desse ciclo, né? Esse ciclo é essencial para a nossa vida. E esse fluxo de energia entre esses sistemas é o que a gente chama de bioenergética, né? Então, é essa circulação da energia entre todos os sistemas, tá? Então, em um sistema biológico, as reações químicas são um meio crucial de transferência de energia de uma molécula para outra, através da ruptura e da formação de novas ligações covalentes, certo? Então, é nessas ligações entre as biomoléculas que a gente consegue armazenar energia e obter essa energia do meio, armazenar em nós e utilizar sempre que houver necessidade de produção de ATP, tá? Então, a gente pode, a partir dessas biomoléculas, armazenar energia ou, havendo necessidade, utilizá-la para a realização de trabalho. A energia potencial armazenada nas ligações químicas de moléculas é conhecida como a energia livre da molécula. É a energia que cada molécula armazena, né? Então, a molécula de glicose, por exemplo, ela armazena nela 32 moléculas de ATP, né? Então, ela é uma energia potencial que está lá armazenada nessa molécula. Quando houver necessidade,
ela é então oxidada e ocorre então a produção do ATP. E o ATP vai ser utilizado para a realização do trabalho. Então, o polímero glicogênio, ó, esse aqui é o glicogênio, a gente pode ter até 50 moléculas de glicose, formando essa estrutura bem complexa. Cada esfera dessa é uma molécula de glicose, certo? O glicogênio, ele armazena muito mais energia livre, porque como eu falei, ele pode ter até 50.000 moléculas de glicose armazenada, certo? Então, ele tem mais energia livre porque ele tem mais ligações químicas, tá? Ele tem mais do que a própria molécula de glicose individualmente, né? Mas a molécula de glicose, ela possui mais energia livre do que os seus produtos finais, que é CO2 e água. Quando a gente metaboliza a molécula de glicose como um todo, ela gera, né? Ela é convertida, na verdade, em CO2 e água. Então, a gente guarda a energia nessas ligações químicas, né? Nesse agregado de biomoléculas que tem ligações químicas e essas ligações químicas elas geram energia. Então, as transformações da energia elas são descritas obedecendo 3 parâmetros termodinâmicos. O primeiro dele é a entropia, que como a gente já viu anteriormente, entropia está associado a essa desordem do sistema. E aí a gente viu que é inversamente proporcional a entropia ao investimento de energia. Quando entra energia no sistema, a gente reduz a entropia. Então, a entropia é uma expressão quantitativa da casualidade ou aleatoriedade ou desordem de um sistema, né? A variação de entropia, ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva, né? A gente tem um ΔS negativo quando a gente se depara com uma reação química cujos produtos são mais complexos e menos desordenados que os reagentes. A gente pode aplicar isso a nível molecular. Quando é que a gente tem um ΔS negativo? Quando a gente observa que em uma reação química, aminoácidos, que são monômeros, foram utilizados para produzir proteínas, que são moléculas mais complexas, né? Então, aqui a gente tem uma diminuição da entropia, porque a gente promoveu organização, né? Então, a gente diminui a entropia, o ΔS, então, ele é negativo. A variação de entropia ela é positiva quando ocorre o processo inverso, né? Quando uma reação química cujos produtos são menos complexos e mais desordenados que os reagentes. Seria exatamente o inverso disso aqui, né? Seria uma seta ao contrário, onde a proteína ela é então quebrada a aminoácidos, tá? Então, toda vez que a gente diminui a energia, lembra que eu falei que a energia está nas ligações químicas entre as biomoléculas? Então, quando eu converto aminoácidos livres a proteína, eu estou gerando ligações químicas. Quando eu quebro a proteína, eu estou quebrando ligações químicas, né? Então, eu estou perdendo energia daquele sistema. Quando eu perco energia do sistema, eu tenho um ΔS positivo, porque eu tenho mais desordem. Quando eu aumento a formação de ligações químicas, eu tenho um ΔS negativo. Por quê? Porque eu diminuí a desordem. Então, existe uma relação direta. Aqui eu coloquei como exemplo a síntese de proteína, que é um processo molecular. Mas isso pode ser considerado no sistema como um todo, né? Então, quando um organismo perde energia para o meio, aquele organismo tem um ΔS positivo. Por quê? Porque ele aumentou a desordem interna. Quando ele capta energia do meio e se organiza internamente, produzindo biomoléculas como glicogênio, armazenando uma reserva de energia, ali há um ΔS negativo, porque aquele organismo ele está menos desordenado. Tá? Então, a gente pode aplicar esse conceito tanto a nível molecular quanto a nível de organismo, né? A nível sistêmico. Um outro parâmetro termodinâmico que também deve ser levado em consideração é entalpia, representado pela letra H. Entalpia, como vocês já devem ter visto lá na física, é o conteúdo de calor do sistema reagente. Ele reflete o tipo e o número de ligações químicas nos reagentes e nos produtos. Então, o ΔS ele é negativo quando a reação química libera calor.
Consequentemente, a gente diz que há menor conteúdo de calor no produto do que no reagente, né? Porque aquela reação perdeu calor para o meio, perdeu energia na forma de calor. Então, houve perca de energética daquele sistema. Quando a gente perde energia para o meio externo, a gente diz que aquela reação química é uma reação exotérmica, né? De externo. Exotérmica. Você perdeu energia na forma de calor para o meio. O inverso é quando existe uma reação química que absorve calor do meio, né? Essa reação química é uma reação no qual o produto da reação ela tem maior conteúdo de energia ou de calor do que os seus reagentes. Então, essa reação ela tem um ΔH positivo, porque ela ganhou energia do meio, ganhou calor do meio. A gente lembra que calor é uma forma de dissipar ou de absorver energia do meio, né? Então, um outro parâmetro que é importante dentro da termodinâmica é entalpia, né? Entropia avalia desordem. A gente tem um ΔS positivo quando a gente diminui a desordem e um ΔS negativo quando a gente aumenta a desordem. E entalpia, que avalia esse conteúdo de calor do sistema. E calor está relacionado diretamente à energia. ΔS negativo, a gente perde energia ou perde calor para o meio, né? Então, quando a gente avalia a reação, os produtos têm menos energia do que seus reagentes. O inverso é o ΔH positivo. O produto, ele tem mais energia do que os reagentes. Quando a gente faz isso no laboratório, a gente consegue ver claramente uma reação com ΔH negativo exotérmica e uma reação com ΔH positivo endotérmica. Quando a gente mistura os reagentes no tubo de ensaio, se ela for uma reação exotérmica, ela fica gelada, ela perde energia para o meio. Quando é uma reação endotérmica, ela fica quente, ela absorve energia do meio, tá? Absorve calor do meio. E o outro parâmetro que vocês vão ver falar muito é a energia livre de Gibbs, tá? A energia livre de Gibbs, representada pela letra G, ela expressa a quantidade de energia disponível num sistema capaz de realizar trabalho, né? Durante uma reação química ou um grupo de reações que acontecem ao mesmo tempo no processo metabólico. Ela leva em consideração sempre temperatura e pressão constantes. As reações químicas elas podem apresentar ΔG negativo ou ΔG positivo. O ΔG negativo ele caracteriza uma reação química que libera calor. É muito semelhante ao que a gente viu para a entalpia. Lá, entalpia se refere a calor, aqui a gente está se referindo à energia. Então, ΔG negativo significa que é uma reação que libera energia para o meio. Libera energia, imagine a nível de mitocôndria, libera energia dentro da mitocôndria. Se for no citoplasma, libera energia para o citoplasma, né? Produzindo moléculas energéticas como o ATP, por exemplo, ou o NAD e FAD. Quando a reação ela tem um ΔG negativo, então a gente compreende que como ela perde energia para o meio, os produtos têm menor conteúdo de energia do que os reagentes. Ela perdeu. Quando você adicionou os reagentes, a reação que aconteceu entre os reagentes liberou energia para o meio. Então o produto ele é mais pobre do ponto de vista energético, tá? Essas reações normalmente acontecem quando existe a necessidade de doar energia para que uma outra reação venha a acontecer. Quando a reação tem ΔG negativo, ela é denominada uma reação exergônica, tá? O oposto é o ΔG positivo. O ΔG positivo caracteriza uma reação que capta energia do meio. Por isso que normalmente essas duas reações elas acontecem muito próximas, porque uma libera e a outra capta energia para o meio. Essa reação, por captar a energia do meio, a gente compreende que o produto da reação tem mais energia armazenada do que os próprios reagentes, né? Quando a reação ela tem essa característica de captar a energia do meio, ela absorve a energia do meio para ela. Então, ela é uma reação endergônica. Nos sistemas biológicos sob temperatura e pressão constante, as variações de energia livre, entalpia e entropia são relacionadas pela equação a seguir. Então, a determinação do ΔG, dessa variação de energia,
ela é feita por essa equação, né? Que avalia a variação de entalpia menos temperatura vezes a alteração, a variação de entropia, né? E aí consegue avaliar essa variação de energia. Lembrando que ΔG negativo é um indicativo de que há perda de energia, então uma tendência de aumento de entropia. ΔG positivo é caracterizado por uma captação de energia, então a gente tem uma diminuição da entropia, certo? Então, esses 3 parâmetros, eles são importantes e aqui especificamente é para a gente entender como acontecem as reações químicas, certo? Obviamente que termodinâmica é aplicada a vários outros processos e sistemas, mas aqui a gente está estudando biofísica, né? Então, são os aspectos da física aplicados ao cenário biológico, né? E especificamente aos seres vivos. Então, como as reações são iniciadas, né? Então, é necessário que primeiro a gente adicione os reagentes daquela reação e que haja um investimento energético para que uma reação continue, certo? Então, essa energia que a gente investe, ela é chamada energia de ativação. Então, a energia de ativação é uma barreira energética que separa os reagentes do produto, como a gente consegue observar exatamente aqui. Isso aqui é o que a gente chama de energia de ativação, essa barreira energética. Tá vendo? Que está representado aqui. Então, para que essa bola seja colocada no topo dessa colina, é necessário um investimento energético. Então, os reagentes precisam de uma injeção energética para que ocorra quebra de ligações e aconteça no topo dessa colina a formação de novas ligações, que serão então os produtos daquela reação. Quando a energia de ativação ela é baixa, a reação química ela pode ocorrer espontaneamente. Basta que a gente misture os 2 reagentes. Nesse caso, a gente não tem necessidade de um catalisador. O principal catalisador biológico que a gente conhece são as enzimas. Elas são catalisadores de reações químicas. Por quê? As enzimas, vocês vão estudar, elas parecem robôs dentro da célula, né? Então, elas vão facilitar o processo de formação do produto. Então, elas ajudam quebrando ligações químicas dos reagentes, né? Aproximando o reagente do outro, né? Tirando o reagente de dentro do citoplasma da célula e colocando junto com ela, né? Então, ela tem um bolsão onde ela capta esses reagentes e faz, então, essas reações acontecerem, né? Faz com que essas reações aconteçam. Há reações químicas que independem da presença desses catalisadores. No entanto, outras reações que têm uma alta energia de ativação, elas não acontecem espontaneamente, né? Então, elas vão ocorrer tão lentamente que seriam inúteis, inclusive, para manter processos biológicos vitais. Então, nesse caso, é necessário um investimento de um catalisador, que normalmente são enzimas que atuam nesse processo, né? Não só enzimas, mas também moléculas doadoras de energia, como, por exemplo, ATP ou NAD, ou FAD, né? Então, é importante a gente lembrar que existem essas características nos processos biológicos. Então, vamos avaliar melhor aqueles conceitos da termodinâmica aplicados diretamente aos processos de reações químicas, né? Então, como a gente já viu anteriormente, nas reações químicas exergônicas, o produto possui menos energia do que os reagentes, porque ocorre a liberação de energia para o meio, né? Então, observem aqui nesse gráfico, ele é um gráfico característico de uma reação exergônica. Aqui a gente tem a energia livre da molécula versus tempo, né? Aqui a gente tem os reagentes, né, com sua energia livre de cada uma das moléculas. Está representado pelas letras A mais B, né? São 2 reagentes. E aqui a gente tem a barreira energética, né? Então, a energia de ativação, essa energia necessária para que as moléculas ou que os reagentes comecem a mudar sua estrutura no intuito de formar os produtos, né? Observe que a gente tem um investimento dessa energia e aí, então, a gente tem a formação dos reagentes. Observem que os reagentes eles têm muito menos energia livre do que os produtos, eles têm muito menos energia livre
do que os seus reagentes, né? Demonstrando que essa diferença aqui é exatamente a variação líquida na energia livre, ou seja, representa exatamente o quanto de energia foi liberada, né? É uma reação exergônica. Então, a energia liberada, por ser uma reação exergônica ou produtora de energia, ela é então utilizada para realização de trabalho ou para emissão de calor, tá? Então, normalmente, quando a gente tem uma reação que precisa de energia, a gente precisa primeiro quebrar uma molécula que libera essa energia. Um exemplo, a hidrólise do ATP. O ATP, ele é uma molécula super energética, né? Então, nessa reação, os reagentes é água e ATP. Quando a gente tem a hidrólise do ATP, a gente vai produzir fosfato inorgânico e a ADP, que tem menos energia do que o ATP. A energia que foi liberada pela hidrólise do ATP, ela é então utilizada para a reação química que essa molécula esteja envolvida, certo? Então, suponhamos a seguinte reação química, né? Então, a gente pode avaliar ela, as características de uma reação exergônica nessa equação. Então, aqui a gente tem os reagentes, aqui a gente tem os produtos. Observe que os reagentes, eles são formados por moléculas, né, que estão ligadas entre si, que poderiam ser átomos ligados entre si. E essas ligações aqui desses átomos, dessas moléculas, elas precisam ser quebradas, né, para que ocorra então a formação do produto, né? Observe que na formação do produto foi estabelecida novas ligações entre B e D, que antes era B e A, e A e C, que antes era C e D, né? Então, foi necessário quebrar essas ligações para produzir novas ligações. Então, a gente pode calcular a energia livre envolvida na quebra das ligações dos reagentes e também na formação das ligações dos produtos. Basta que a gente saiba quanta energia tinha em cada uma dessas ligações, como está descrito aqui. A e B, 60 quilocalorias, C e D, 90 quilocalorias, B e D, 70 quilocalorias, A e C, 240 quilocalorias. Então, a gente entende que essas reações aqui, elas precisaram ser quebradas e novas reações precisaram ser, então, estabelecidas. Basta que a gente, então, some a energia dos reagentes e diminua pelas energias dos produtos, né? Então, a gente tinha de reagente 60 mais 90 quilocalorias, que dá 150, e dos produtos 70 mais 240 calorias, que dá 310 quilocalorias. Quando a gente subtrai 150 menos 310, dá menos 160 calorias. Observe que menos 160 calorias foi a energia que foi liberada para o meio, né? Então, a energia, a reação, ela liberou energia para o meio, logo a gente tem um ΔH negativo. A gente tem menos energia disponível agora nos produtos, porque essa energia aqui foi a energia que foi liberada, né? Então, quando a gente faz a relação 310 menos 150 menos 310, então 160 quilocalorias foram então liberadas para o meio. Um exemplo de uma reação exergônica, a gente tem com ΔH negativo, como vocês podem observar, o ΔG aqui está com ΔH, não, ΔG está negativo aqui. A gente tem aqui, então, o processo de fosforilação da molécula de glicose. A glicose, quando ela entra na célula, ela precisa receber esse fosfato para ela não sair da célula novamente, né? E a célula perder todo o trabalho de transporte dessa molécula para dentro da célula. Quem faz essa reação é um catalisador, é a hexoquinase. Então, a hexoquinase, ela tem como reagente dessa reação glicose e um complexo formado por ATP e magnésio. Tá? Nessa reação ocorre a quebra do ATP, né? Liberando o fosfato e ADP. A quebra vai liberar energia. E essa energia, ela vai ser utilizada, então, para a realização dessa reação, né? De modo que agora o fosfato vai, então, estar ligado à molécula de glicose, estabelecendo aqui uma nova ligação com essa molécula de glicose. E essa molécula de glicose e o ADP, eles vão ter menos energia do que a glicose mais o ATP.
tá? Então, existe uma perca de energia para o meio. Essa energia é, então, utilizada para estabelecer essa nova ligação aqui, tá? Do fosfato com a molécula de glicose. Nas reações endergônicas, o processo é todo inverso. O produto da reação retém parte da energia de ativação que foi adicionada, que, por exemplo, a energia de ativação na reação anterior foi a quebra da molécula de ATP, a hidrólise da molécula de ATP, né? E aí, por ela absorver parte dessa energia, os produtos passam a ter uma energia livre maior do que os seus reagentes. Isso é facilmente observado aqui no gráfico. Então, aqui a gente tem os reagentes, a energia de ativação que foi investida, e como a gente pode observar, parte da energia de ativação ficaram no produto, né? E aí, então, a gente tem aqui essa energia livre que foi liberada, mas parte da energia ficou retida nos produtos, de modo que o produto tem mais energia livre do que os próprios reagentes, tá? Então, são reações que requerem uma adição de energia ou reações que consomem energia. Então, de modo semelhante ao que eu coloquei para as reações químicas exergônicas, a gente vai analisar aqui nessa equação como que isso acontece, né? Então, aqui a gente tem a energia dos reagentes, né? 325 quilocalorias, que foram a energia necessária que foi investida, na verdade, para a quebra das ligações dos reagentes, e a energia dos produtos, a energia que foi liberada pela nova formação de ligações, né? Então, quando a gente observa, a gente libera menos energia do que a energia que a gente tinha anteriormente, o que significa que parte da energia que foi investida ficou nos produtos, né? Então, quando a gente avalia isso, a gente vê que quando a gente subtrai, né, 325 menos 220, fica 105 quilocalorias. Então, ΔG positivo, o que significa que a reação ela absorveu parte da energia que foi investida, né? Que é parte dessa energia aqui, que foi investida para a quebra das ligações. Então, ela absorve energia, ela absorve mais energia do que ela liberou, tá? Então, a gente tem um ΔH positivo. E aqui a gente tem um exemplo de uma reação química endergônica. Essa reação é uma reação que acontece na via glicolítica, né? A primeira reação eu mostrei anteriormente para vocês, com o consumo de ATP. E aqui a gente tem uma outra reação de conversão, a segunda reação da via, que converte glicose 6-fosfato a frutose 6-fosfato. A frutose, ela é uma molécula estruturalmente mais energética, porque ela está mais pronta para as próximas etapas da reação do que a própria molécula de glicose. Primeiro, pela sua isonomia, né? Então, essa molécula ela vai sofrer quebra. Então, se a gente quebra aqui entre o carbono 3 e 4, a gente vai ter a formação de duas moléculas praticamente iguais, o que não aconteceria, por exemplo, com a molécula de glicose. Então, parte da energia que foi investida nesse processo de conversão de glicose em frutose ficou retida na própria molécula de frutose. Por isso, o ΔG é, então, positivo. Então, nos sistemas biológicos, as reações endergônicas e exergônicas, elas acontecem de forma acoplada. Ou seja, elas acontecem em sequência, seja nesse sentido, né, uma endergônica, guardando energia, para em seguida uma exergônica, para liberar energia, ou então uma reação exergônica, que libera energia, e essa energia é usada pela próxima reação, que é endergônica. Então, elas acontecem sempre muito próximo. Um exemplo disso é na via glicolítica. A via glicolítica, como vocês podem observar, é uma via que converte glicose com seus 6 carbonos, em duas moléculas de piruvato que tem apenas 1, 2, 3 carbonos, né? Então, ela quebra a molécula no meio. Vocês vão estudar ela na bioquímica. E aí, eu queria chamar a atenção para vocês aqui nessas duas reações. Reação 6 e a reação 7. Porque elas duas representam bem esse exemplo de acoplamento de reação endergônica seguido de uma exergônica. Então, observando com mais detalhe essa ligação, a gente observa que
A reação 6, ela é uma reação de preparação, né, de ganho de energia. Observem, o substrato dela é essa molécula aqui que tem um único fosfato, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Nessa reação, ocorre a entrada de mais um fosfato inorgânico, agora no carbono 3. Então, observe que a molécula agora tem 2 fosfatos. Então, ela é uma molécula mais energética, tá? Então, existe aqui um ganho energético. Essa energia que entrou na reação 6, que é uma reação endergônica, que capta energia, ela vai, então, ser liberada na reação 7. Observe que tem a saída do fosfato na reação 7 e essa energia está sendo saída na forma de ATP, produção de ATP, tá? Vamos analisar melhor essas duas reações para a gente entender como que acontece esse acoplamento de energia. Então, aqui, ó, nós temos o gliceraldeído 3-fosfato na reação 6, ele é o substrato, fosfato inorgânico do meio. E o que é que essa reação faz? Ela vai adicionar esse fosfato inorgânico aqui no carbono 1, formando então o 1,3-bifosfoglicerato. Eu já chamo a atenção de vocês para o ΔG da reação. É um ΔG positivo, né? 6,3 kJ/mol. Isso significa que o produto da reação, ele tem mais energia do que o próprio substrato. E, de fato, isso acontece. Se isso acontece, isso é uma reação endergônica. Houve um ganho de energia. Como que isso acontece? Observem que quem faz essa reação é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Então, ela vai desidrogenar o substrato, tá? Removendo esse hidrogênio daqui e o hidrogênio do fosfato inorgânico. Então, esses dois hidrogênios, eles são transferidos para o NAD. O NAD está oxidado e esse NAD ele vai então oxidar o gliceraldeído. Então, ele vai remover esse hidrogênio do gliceraldeído mais o seu elétron para ele, formando então um NAD reduzido, né? O NAD é reduzido, o gliceraldeído ele é oxidado. A oxidação do gliceraldeído favorece, então, agora, porque vai quebrar essa ligação. Então, essa molécula vai estar instável, favorece, então, a ligação dele com o fosfato inorgânico no meio. A ligação do fosfato inorgânico às biomoléculas acontece majoritariamente na mitocôndria com a formação do ATP, né? ADP mais fosfato inorgânico, produção de ATP. Então, ocorreu agora a ligação, e aí, então, a gente teve a formação de uma ligação aqui, ó, com o fosfato. Essa ligação é a ligação mais energética. A energia dessa ligação vem exatamente do processo de oxidação desse substrato, formando um 3-bifosfoglicerato, que tem mais energia do que o seu reagente, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Na reação 7, a gente vai ter, então, a saída desse fosfato. Então, aqui nessa reação, a gente tem a formação de um intermediário daquela via, que é um intermediário de energia. Na reação 7, por sua vez, a gente vai ter, então, a remoção, a quebra dessa ligação do fosfato com o carbono, né? Ele vai ser, então, liberado aqui, ó, a quebra vai ser exatamente aqui, liberando, então, esse fosfato inorgânico para se ligar ao ADP e produzir a molécula de ATP, tá? Adenina, ribose e os 3-fosfato. O que sobra dele? 3-fosfoglicerato. O produto dessa reação, ele vai ter menos energia do que o seu reagente. Consequentemente, o ΔG dele é negativo, né? O ΔG é negativo quando o produto tem menos energia do que o substrato. No entanto, a gente observa uma perca de energia, uma liberação de energia. Essa energia que foi liberada é a energia que fez a ligação aqui, ó, do fosfato inorgânico com o ADP e a produção do ATP, certo? Essa fosforilação, ou seja, a formação desse ATP a partir de um substrato, a gente chama como fosforilação de ATP ao nível do substrato, porque a energia veio de um substrato, né?
essa energia, ela não veio lá da ATP sintase mitocondrial, né? Ela aconteceu no citoplasma da célula. Então, os princípios da termodinâmica aplicados aos processos de obtenção e produção de energia podem ser observados em inúmeras vias bioquímicas, inúmeras, tá? Então, vocês vão se deparar com esses princípios nas bioquímicas que vão vir por aí, tá? Então, é muito importante que vocês compreendam esses princípios físicos aplicados à bioquímica. Aqui é só um exemplo, né? Na via glicolítica, aqui a gente tem, consumo de energia, aqui tem formação de NAD, aqui tem produção de energia, tá vendo? Então, várias vias, vocês vão ver isso acontecer. E para finalizar, eu queria mais uma vez, como eu tento a vocês, refletir sobre essa imagem. Essa imagem ela é muito impactante, porque ela demonstra a importância e o quanto é essencial os ciclos de carbono, oxigênio e nitrogênio, provendo para nós, seres vivos, matéria-prima e energia, né? Isso demonstra essa interdependência de todos que formam um meio ambiente e ainda maior uma dependência nossa com os organismos que são fotossintetizantes, né? Porque a base da nossa obtenção de matéria-prima, a base de obtenção de energia nossa é a partir desses organismos fotossintetizantes, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Eu estarei sempre à disposição para a gente tirar dúvidas. E que isso sirva não só para a gente aprender bioquímica, mas que isso sirva também para a gente fazer uma reflexão, né, do nosso processo de interação com o meio e uma conscientização, né, também do ponto de vista biológico, tá bom? Um abraço e até mais.